Olá, galera! Estamos juntos de novo e aqui a gente vai fechar as nossas dicas para a sua prova sobre empréstimos compulsórios. Meu povo, como sempre aqui o recadinho inicial, a galera aí que está me assistindo sempre pelo online, vocês que me seguem pelo meu site, o superprofessordauab.com.br, eu quero dizer a vocês que a minha segunda fase na internet está confirmadíssima. Mais do que nunca, né? Você que não tem o privilégio de poder estudar comigo presencialmente no Rio de Janeiro, curso Fórum, Salvador, SEJUS, Centro de Estudos Jurídicos de Salvador, ou em Belo Horizonte, no Supremo Concursos, você pode assistir a segunda fase completa pela web. Muitos alunos do próprio Rio de Janeiro compram pela internet, assistem em casa. Então, para vocês do Brasil inteiro, se você não sabe o que vai fazer na segunda fase, você não sabia. Cola com a gente, faz tributário, aprender a fazer petição inicial é com o pé nas costas. Tributário é uma matéria pequenininha quando comparada com outras disciplinas. Na forumtv.com, www.cursoforumtv.com. Está confirmado para você. Mais de 100 horas de aula, filho. É um curso completo de tributário e processo tributário. Eu espero você. Vamos lá. Galera, empréstimos compulsórios. A gente viu no vídeo passado que a União tem a competência para instituir empréstimos compulsórios em três hipóteses: guerra externa, calamidade pública e para o custeio de investimentos públicos urgentes que atendem a um relevante interesse nacional. Deixa eu contar uma coisa para você. A lei que institui empréstimos compulsórios é uma lei complementar. Aqui a gente quebra aquela velha e tradicional regra que basicamente tudo da vida se faz por lei ordinária. A gente vai quebrar a regra de que a lei ordinária é a lei que, em regra, normatiza tudo no direito, inclusive é a lei que, em regra, cria tributos, e a gente vai quebrar a regra da lei ordinária criando tributos, e os empréstimos compulsórios trafegarão nesta seleta órbita de tributos que são criáveis por lei complementar. Só são 4 casos que a gente discute lei complementar para criar tributo. Na verdade, em um caso a gente discute, em 3 a gente afirma. Em 3 casos, a lei complementar é que cria tributos: impostos residuais, contribuições residuais de seguridade social e empréstimos compulsórios. Nesses 3 casos, não há qualquer dúvida. Somente por lei complementar se pode criar empréstimo compulsório e os tributos residuais, impostos residuais, contribuições residuais de seguridade social. Agora tem aquela controvérsia do IGF. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas, vírgula, nos termos de lei complementar. Parte da doutrina afirma que o IGF tem que ser criado por lei complementar, e uma parte minoritária, na qual eu me incluo, defende que a lei complementar não é para criar o IGF, é só para definir grande fortuna. Enfim, independente de qual posição se adote quanto ao IGF, a gente só associa a lei complementar para criar tributo nessas hipóteses: a discussão do IGF, os empréstimos compulsórios, os impostos residuais e as contribuições residuais de seguridade social. Então, na tua prova, empréstimos compulsórios só podem ser criados por lei complementar. Resta lembrar, para o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei e instituir empréstimo compulsório, tem que ter quórum de maioria absoluta. Você se lembra das minhas aulas de constitucional, gente? Quando eu dou aquela para vocês de poder legislativo, executivo, judiciário, de poderes, em poder legislativo, em processo legislativo, CAP, quórum de aprovação, CAP igual a MAB, maioria absoluta. Para se aprovar uma lei complementar, o quórum de aprovação é de maioria absoluta. No Senado tem que ter 41 dos 81 senadores. Na Câmara, 257 dos 513 deputados federais. Então, com o empréstimo compulsório só vai nascer se for feita uma lei complementar. Quer dizer, uma lei que se aprova no processo legislativo, ela se aprova com maioria absoluta, mais da metade de todo mundo do parlamento, em cada uma das casas, na estrutura bicameral do Congresso Nacional. Então, na prova, só União por lei complementar. Galera, mais uma dica. Se o empréstimo compulsório é um dos raros casos de tributo criável por lei complementar, não cabe medida provisória. Lembra? É proibido medida provisória em matéria de lei complementar. Sempre que a Constituição faz essa reserva e diz essa matéria é por lei complementar, você se lembra que não cabe medida provisória. Existe uma expressa vedação no artigo que disciplina as medidas provisórias. Essa vedação foi inteligentemente inserida no dia 11 de setembro de 2001 na Constituição, por via da Emenda Constitucional 32, a reforma das medidas provisórias. Se você for abrir agora a sua Constituição, você vai ver isso. Artigo 62, 62, parágrafo 1º, inciso 3. Não cabe medida provisória em matéria de lei complementar. Então, na prova, toma cuidado, porque a gente aprende que medida provisória é algo que o Poder Executivo usa, usurpando, aspas, né? A Constituição até admite, a função legiferante em matérias de relevância e urgência. Todavia, ainda que haja relevância e urgência, tem situações em que é proibido MP. São as matérias dos incisos do parágrafo 1º do 62. Ou seja, esse parágrafo 1º do 62 lista as matérias em que não cabe medida provisória. Dentre elas, inciso 3, 62, parágrafo 1º, inciso 3. Não cabe medida provisória em matéria de lei complementar. Né? Então, resultado,
empréstimo compulsório, você tem que ficar esperto em prova. Por quê? Porque o empréstimo compulsório ele sempre está ligado a situações de relevância e urgência. Se você der mole, você escorrega na prova. Porque o empréstimo compulsório você tem que casos. Guerra externa é relevante e urgente. Calamidade pública, situação relevante e urgente. Olha o nome do investimento. Investimento público urgente e relevante. Interesse nacional. Então, o examinador, a examinadora podem chegar lá e dizer que vai ser expedido a medida provisória, porque tem relevância e urgência. Não pode. Ainda que haja relevância e urgência, não cabe medida provisória para empréstimo compulsório, porque empréstimo compulsório é atributo de lei complementar. Não dá mole na tua prova com isso, tá legal, filho? Bom, feito esse comentário, queria lembrar você o seguinte, princípio da anterioridade. A gente viu isso na aula de princípios, não foi? Naquelas super dicas de princípios. Se você ainda não viu, entra no meu site, entra no site da Fórum TV, entra no meu site superprofessordaoab.com.br, vai lá nos meus vídeos, mais vídeos, vídeos de tributário e assiste. Vocês sabem que são mais de 30, 40 vídeos com dicas de tributário que estão aí gratuitamente disponíveis para vocês, né? Eu procuro sempre me doar um pouquinho aqui para ajudar os irmãos, principalmente aqueles que não têm condição financeira de pagar um cursinho, pagar um dos meus cursos. Essa é a minha função aqui de estar ajudando vocês. Vai assistir os vídeos de princípios e lá, no vídeo de princípio da anterioridade, exceções ao princípio da anterioridade, eu lembro vocês o seguinte, atenção, abre o ouvido, cola na telinha, filho. Empréstimos compulsórios criados para guerra externa ou para calamidade pública incidem na hora. Não se aplica nem a regrinha do exercício financeiro seguinte, nem a regrinha do mínimo nonagesimal. Aquelas duas cláusulas temporais, só no ano que vem, mínimo de 90 dias, aquelas duas cláusulas temporais que dimensionam a aplicação do princípio da anterioridade, elas não se aplicam nos empréstimos de guerra e calamidade. Há uma expressa exceção na Constituição. O artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. 150, parágrafo 1º, ao consagrar uma série de quebras da aplicação do princípio da anterioridade, de novo, 150, parágrafo 1º, ao consagrar um rol de exceções ao princípio da anterioridade, bota lá claro que não se aplica o princípio da anterioridade. Nem a regrinha do ano seguinte, que está no 153B de bola. Nem a regrinha da noventena, que está no 153C de casa. O 150, parágrafo 1º diz, não se aplica o 153B, não se aplica o 153C aos empréstimos compulsórios do 148, inciso 1. Quais são os empréstimos do 148, inciso 1? Guerra e calamidade. O que é que eu quero concluir? Empréstimos compulsórios criados para custear a despesa de guerra externa ou de calamidade pública, incidência imediata. Agora, pelo amor de Deus, os empréstimos para custear investimentos públicos, gente, ainda que esses investimentos sejam urgentes e atendam a um relevante interesse nacional, filho, nenhuma quebra de anterioridade. Ano que vem e noventena. Ano que vem e noventena. Atenção, por Deus, gente. No artigo 148, inciso 2, onde se autorizam empréstimos compulsórios para o custeio de investimentos, na parte final dele tem uma ressalva que diz: observado o disposto no 153B de bola, regrinha do exercício financeiro seguinte. Isso aí é inútil, você pode apagar isso. Até porque isso te induz a erro, porque não está escrito e observado o 153C, noventena. Isso te confunde. O aluno lê o 148.2, empréstimo compulsório para investimento, e só vê respeitado 153 bola, respeitada a regra do exercício financeiro seguinte. Aí ele fala, e a regra da noventena? Também se respeita. E por que não está ali? Porque a noventena foi criada em 2003, pela emenda 42, em 2003. O 148, inciso 2, foi escrito em 88, é a norma originária. Quando se fez a emenda 42 e se criou a noventena como regra geral, não se foi no 148.2 dizer, também se observa a noventena. Até porque ela é uma regra geral, ela já se observa. Então você tem que ter o seguinte carinho. Se eu crio um empréstimo compulsório para investimento público, respeita o ano que vem, 153B, e respeita a noventena, 153C. Sabe por que respeita? Pelo simples fato de existirem as alíneas B e C no 153. E não se deu exceção. As exceções que vão dizer quando não se aplica 153B, 153C, são as exceções do parágrafo 1º do 150. E lá no parágrafo 1º, só se dá exceção ao 153B, ao 153C, para os empréstimos compulsórios do 148.1, guerra e calamidade. Não se tem qualquer exceção para os empréstimos do 148.2, investimentos públicos urgentes, que atendem a um relevante interesse nacional. Então, para a prova, se cair sem medo, empréstimo compulsório para guerra ou calamidade, incide na hora. Para investimento público, ainda que urgente, e ainda que atenda a um relevante interesse nacional, e ainda que isso pareça contraditório, ano que vem e noventena, sem medo. Última. Sempre me perguntam, professor, no caso de uma guerra externa, o empréstimo compulsório é a única via para levantar dinheiro a nível de tributação para custear as despesas de guerra? Não. O empréstimo para a guerra está autorizado no 148, inciso 1. Tendo a guerra, a União pode fazer a lei complementar e criar um empréstimo compulsório.
mas também cabem impostos extraordinários para a guerra. Artigo 154, inciso 2. Presta atenção para a gente acabar esse vídeo. A Constituição, numa sagacidade, numa sensibilidade louvável, criou duas competências parecidas, mas não são iguais. A do 148.1 e a do 154.2. Acontecendo a guerra, a União está autorizada a criar tanto empréstimos compulsórios como impostos para levantar dinheiro para a guerra. Qual é a diferença básica? Duas diferenças básicas. Se eu criar empréstimo compulsório, eu tenho que devolver. É emprestado, o povo empresta. Se eu criar impostos, eu não tenho que devolver. Segunda diferença, empréstimos por lei complementar. Não cabe medida provisória. Impostos de guerra não estão na reserva de lei complementar, lei ordinária e pela relevância e urgência notórias, caberia medida provisória. O que é que eu quero botar na tua mente? Tudo que eu vou te falar agora é uma especulação, porque ainda não teve essa guerra, essas competências não foram exercidas, não tem sequer uma lei para o Supremo fazer um controle em abstrato. É tudo especulação, hipotetização doutrinária. Mas o que é que eu quero te dizer, gente? Sem medo para a prova. Havendo a guerra, a União pode criar tanto empréstimos como impostos. Um não exclui o outro. Nenhum problema em eu criar o empréstimo e o imposto em conjunto, inclusive. Como assim? Nenhum problema. Se eu preciso de 100x para a guerra, eu posso criar um empréstimo para arrecadar 50x, um imposto para arrecadar 50x. Eu posso criar 3 empréstimos, cada um dando 20x, e 2 impostos, cada um dando 20x. A Constituição criou competências alternativas, parelhas, e não excludentes. Não tem nenhuma previsão na Constituição de se eu criar um empréstimo compulsório para levantar dinheiro para a guerra, eu não posso exercer a competência do 154.2 e criar imposto. E vice-versa. Então eu posso criar os dois. Veja que a Constituição gera para o governo federal uma inteligente discricionariedade, em que o governo vai decidir de acordo com a conjuntura econômica, com o momento que o país atravessa numa hora dessa, vai analisar a estabilidade da classe média trabalhadora, da classe contribuinte, a estabilidade do Estado e vai decidir quem é que, ao final das contas, vai pagar essa despesa. Se quiser que o povo pague, cobra imposto. O povo pague e não tem devolução. Se quiser que o Estado banque, cobra empréstimo, depois devolve. Se quiser que o povo banque 70% e o Estado 30%, cobra 70% da receita através de impostos extraordinários de guerra, 30% dessa receita através de empréstimos compulsórios para a guerra. O importante é você entender que se criar um empréstimo compulsório, tem que devolver. Se criar imposto, não tem que devolver. E a Constituição permite as duas ferramentas sem excluir uma em relação à outra. Tá legal? Então, sem medo. No caso de uma guerra externa, a União pode criar tanto empréstimos compulsórios como impostos extraordinários e pode, inclusive, cumulá-los, o que, inclusive, seria inteligente. Diferença é que, para criar empréstimo compulsório, só por lei complementar. Para criar impostos de guerra, basta a lei ordinária. Nesse viés, impostos de guerra podem vir por medida provisória. Empréstimos compulsórios para a guerra não podem vir por medida provisória porque são matéria de lei complementar. Empréstimos ensejam restituição, impostos não ensejam restituição. Ok, meus irmãos? Amo vocês, um beijo em seus corações. Aquela frase com a qual eu sempre acabo, né? Eu espero você na segunda fase. Passa na primeira, filho. Passa, vai com garra, vai que nem um tanque de guerra. Estuda com consistência, segue teu plano de estudo. Se ainda não tem, pega lá no meu site, plano de estudo. Cai dentro. Passa na primeira fase. Vamos gabaritar tributário, é uma matéria apaixonante, apaixonante. Deixa esse bichinho picar você. Me picou. Deixa picar você também. Paixão por direito tributário, filho. Paixão por direito tributário. E aí a gente vai passar na segunda fase. Vocês vão ver e você vai sair pronto para advogar, para ganhar dinheiro, para se realizar pessoal e profissionalmente, ser feliz com o direito tributário. Amo vocês, meus irmãos. Passem na primeira e eu ajudo vocês a passarem na segunda. Até a próxima.